Recentemente, o Instituto Sinovac, juntamente com o Hospital do Coração, em São Paulo, realizaram uma pesquisa que revelou que quase 15 milhões de brasileiros fazem dietas para emagrecer. São quase 50% da população brasileira que está acima do peso. A questão da obesidade já inclusive se tornou um caso de saúde pública. E por essa razão, acabou surgindo muitas dietas para emagrecer. Tem a dieta do Dr. Atkinson, a dieta, por exemplo, do carboidrato, muita gente conhece, né? A dieta da proteína. E surgiram, inclusive, algumas dietas engraçadas, como, por exemplo, a dieta do alface. Vocês conhecem? Come de tudo menos alface. E tem também a dieta da lua. Fica gordinho igual a lua. Apesar de todo o conhecimento a respeito da biologia humana, com todos os avanços da tecnologia, da medicina, com o descobrimento dos microscópios que foi possível aprofundar na intimidade da matéria e fazer inclusive essas pesquisas que nos trazem todas essas informações, apesar de tudo isso, como é difícil fazer dieta. Como é difícil perder peso, principalmente nos dias de hoje. E a dificuldade com as dietas de emagrecimento tem a ver com o fato de que fazer dieta, nós precisamos nos abster de alimentos que a gente gosta. Comer doce, aquelas comidas gordurosas, a batata frita, a costelinha, a bisteca. Já estão salivando aí, né? É difícil a gente deixar de comer essas coisas que a gente gosta tanto. Mas o principal fator da dificuldade com as dietas não tem a ver com o fato de não comer essas coisas, mas principalmente com o fato de que o resultado das dietas não é temporal. Explico. Você faz uma dieta e o resultado dela não ocorre imediatamente. Você às vezes tem que fazer uma dieta que vai demorar 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses para começar então a aparecer os resultados. Às vezes você fica um tempão só comendo alface, comendo verde, milho, e demora para você ver o resultado. E nós temos muita dificuldade de sermos reforçados em comportamentos em quais não somos atendidos imediatamente, porque nós somos muito imediatistas. Nós temos muita facilidade para lidar com o que é concreto, que nós podemos apalpar imediatamente. Por isso, a nossa dificuldade com a fé. Porque a fé é algo subjetivo, abstrato. A gente não prescreve a fé. Não dá uma receita para alguém sobre fé. Nós encontramos dificuldades para lidar na vida com o que é imponderável. É muito mais fácil para nós, por exemplo, acreditarmos no diagnóstico de um médico que está mostrando para você o resultado de uma radiografia, de uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, está mostrando para você ali, você está vendo com seus olhos, você está apalpando com as suas mãos, e o médico lhe dá um diagnóstico, e é muito mais fácil para a gente acreditar nesse diagnóstico, como, por exemplo, acreditar no conselho de um preto velho que diz para você ter mais paciência, que o seu problema, na verdade, é emocional, porque você guarda raiva, porque você precisa se modificar.
Para a gente isso é difícil. Nós estamos acostumados, por exemplo, no dia a dia, entrar no supermercado, empurrando o nosso carrinho, e a gente vai nas prateleiras e vai recolhendo os mantimentos, os alimentos, colocando no carrinho, chegamos no caixa pagando. Isso é concretude, é algo palpável. E para nós isso é muito difícil. Quando falamos, por exemplo, em reencarnação, a gente acredita na reencarnação, mas às vezes tem dúvida. Fizeram uma pesquisa e essa pesquisa revelou que 99% da população crê em Deus. Fantástico! Praticamente todo mundo acredita em Deus. Mas por que será que as pessoas acreditam em Deus e vivem o dia a dia como se ele não existisse? Porque não tem assim tanta certeza que Deus existe. Será que a gente tem tanta certeza assim com relação à reencarnação? À espiritualidade? Por exemplo, quando alguém chegou aqui no centro hoje e entrou pela porta pensando que aqui existem muitos espíritos desencarnados? Que os espíritos estão aqui à nossa volta, mas é algo que a gente não vê, que a gente não ouve, que a gente não sente, a não ser os médiuns. Mas mesmo assim os médiuns, mas será que isso não é coisa minha? Porque nós temos dúvidas com relação à fé, em acreditar. Quem tem cachorrinho em casa? Vixe, todo mundo. Quase todo mundo tem cachorrinho em casa. Vocês já perceberam que o cachorrinho de vocês faz exatamente o que qualquer cachorrinho do mundo faz? Imagine se vocês pegassem um cachorrinho de vocês ou um gatinho e assim que ele nasce da cadelinha, e você pegasse esse cachorrinho, ainda de olhinhos fechados, você pega esse cachorrinho e leva para sua casa. E aí esse cachorro ele vai ficar dentro da sua casa e nunca vai sair para a rua. Nunca ele vai entrar em contato com outro cachorro, com outro animal da sua espécie. O que vocês acham que vai acontecer com esse cachorro? Não vai acontecer nada. Por quê? O cachorro, ele vai levantar a perninha para fazer xixi, se ele for macho. Ele vai latir como qualquer cachorro late. Por quê? Porque o cachorro, o gatinho, o animal irracional, ele não necessita de um outro animal da sua espécie para ensiná-lo. Porque ele vive... Desligaram o celular de vocês? A gente cansa de avisar e vocês não desligam o celular. O cachorro, ele vive a sua programação instintiva. Não precisa de um outro animal para ensiná-lo. Agora imagine se nós fizéssemos isso com um ser humano. Assim que ele nasce, da barriga da mãe, você pega esse ser humano, esse bebezinho, e leva para uma ilha. E ele vai ficar isolado. Exatamente. E você vai ficar só acompanhando de longe. O que vocês acham então que vai acontecer com esse cachorro, com esse bebê? Com esse ser humano? Exatamente. Ele não vai aprender a falar como um ser humano, não vai aprender a andar como um ser humano. Ele vai viver segundo a natureza em que ele vive, que ele foi criado ali. Os animais que estão ao seu lado. Recentemente, inclusive, apareceu no Fantástico, na Globo, uma menina que foi escolhida porque ela estava sendo educada com animais, lobos, e ela se comportava como um lobo, andava de quatros como um animal. Ou seja, o ser humano é extremamente do outro. Deus, quando nos criou, ele foi muito esperto.
Ele já nos fez dependente. Nós precisamos do outro ser humano para sobreviver. Nós precisamos do outro ser humano para aprender, para evoluir em qualquer aspecto humano. Evoluir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, espiritual. Nós precisamos do outro. Se nós nos isolamos das pessoas, do outro, nós extinguimos. Toda a espécie animal do planeta que se isolou, ela se extinguiu. Então nós não podemos viver isolados. Precisamos muito uns dos outros. As autoridades americanas estavam preocupados devido ao surgimento de uma doença chamada Crohn em crianças. E eles estavam perplexos pelo fato de que nos países chamados terceiro mundo, como o Brasil, isso não acontecia. Porque o Crohn, para quem não conhece, Crohn é uma infecção que ocorre no intestino, uma infecção aguda crônica, que provoca dores e muitas vezes provoca até, cria até fibroses no intestino. E isso acontece mais com adultos. E nos Estados Unidos estava havendo uma incidência muito alta dessa doença em crianças. Então eles começaram a pesquisar por qual motivo isso estava acontecendo. E aí eles descobriram, sabe o que era? Pasmem, excesso de limpeza. Sim, porque nos países do primeiro mundo, os países mais ricos, eles têm muito mais acessos aos produtos de limpeza. E as casas nos Estados Unidos, elas ficam sempre fechadas. As donas de casa lá, elas mantêm todas as janelas e portas fechadas. Uma vez eu estive nos Estados Unidos, eu fui no hotel, e como um bom brasileiro, cheguei no hotel e já fui querer abrir a janela. E a janela não abria. Porque ninguém abre nada lá. Janela lá é enfeite. Todas as casas têm ar-condicionado. Aliás, não é ar-condicionado, é climatizador. Porque quando está frio, esquenta. Quando está quente, esfria. E a temperatura é mantida nos 20 graus. Todas as casas têm ar-condicionado e são mantidas fechadas. Então, é criada uma pressão positiva dentro de casa com relação ao lado de fora. Com isso, a sujeira não entra. E as casas estão sempre limpas, além de ser sempre tratada assim com as pessoas, de forma a manter uma limpeza exagerada. E as crianças que cresciam nesse ambiente, elas não entravam em contato com bactérias e germes natural do processo de evolução, das fases do desenvolvimento da criança. E então elas não fortificavam, não fortaleciam o seu sistema imunológico. As casas têm muitos banheiros, praticamente quase que um banheiro para cada pessoa. Aqui no Brasil também já tem muitos apartamentos que têm as chamadas suítes. A suíte, você tem o seu banheiro particular. Bacana isso. Cada um tem o seu banheiro. Ninguém fica desesperado se está apertado, porque o seu banheiro vai estar sempre desocupado. Mas do ponto de vista do nosso desenvolvimento biológico, isso é extremamente negativo. Porque quando nós usamos o mesmo banheiro, por mais sujo que isso pareça, quando nós usamos o mesmo banheiro, nós trocamos germes e bactérias. E isso fortalece o nosso sistema imunológico. O que não acontecia com as crianças nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente, um amigo meu ganhou uma netinha. Então ele me convidou para ir visitar a netinha dele. Então quando eu cheguei na casa dele, ele já me deu um frasco com álcool, para mim limpar as minhas mãos com álcool. E quando eu entrei no quarto da netinha, então tinha um bercinho, as janelas todas cerradas, as cortinas fechadas, porque ele dizia que a netinha não podia ser perturbada, ela tinha que dormir, mas era meio-dia. Eu não podia encostar no bebê.
eu limpei a mão com álcool para poder tocar no berço. Quando uma mãe pega o seu bebê e abraça e beija, que dá vontade até de morder as bochechas, quando ela faz isso, ela absorve as bactérias e os germes que fazem parte da flora do bebê. Essas bactérias e germes entram na sua corrente sanguínea e a mãe devolve os anticorpos que ela produz através do leite para a criança. Vocês percebem como que Deus arranjou as coisas de tal forma que nós precisamos uns dos outros? Por que nós ficamos tão distanciados uns dos outros? Nós tínhamos que nos abraçar mais, nós tínhamos que nos beijar mais, não ter medo de encostarmos nas pessoas, encostar um no outro. É engraçado, às vezes você pega elevador, né? Eu moro num prédio com elevadores. Quando você mora num prédio, todos os moradores daquele prédio são seus vizinhos. E você pega o elevador de manhã, por exemplo, para ir trabalhar, aí você entra no elevador. No máximo, um bom dia. Tudo bem? Oi? E agora até facilitaram para a gente, colocaram aquelas TVzinhas dentro do elevador. Então você pode ficar olhando para a TV, distraído, e não precisa entrar em contato afetivo com aquela pessoa que é o seu vizinho, que mora do seu lado, ao qual você devia conhecer muito bem, devia ter um contato, inclusive, mais íntimo com ele, porque, afinal de contas, ele é seu vizinho. Antigamente, quando não tinha televisão e novelas, as pessoas iam na porta, punham as cadeiras e ficavam conversando. Hoje eu conversei com uma paciente minha que tem 88 anos. Quando ela nasceu, em 1924, não existia televisão, não existia nem rádio. E eu perguntei para ela, porque ela se lembra, interessante que ela se lembra muito bem de quando ela era criança, de quando ela tinha 5, 6, 7 anos, ela se lembra muito bem. Ela se lembra, inclusive, até da roupinha que ela usava. Eu falei, como que era naquela época? Puxa, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha rádio. O que as pessoas faziam quando, por exemplo, acabavam de jantar? Os vizinhos vinham em casa, ou a gente ia na casa dos vizinhos e ficávamos todos na sala conversando. Então as pessoas conversavam, as pessoas eram mais afetivas, pelas próprias condições e injunções do contexto social e cultural que a gente vivia naquela época, que as pessoas viviam, e nós também já vivemos. Mas todas essas modernidades da vida atual acabaram fazendo com que nós nos distanciássemos muito uns dos outros. E quando nós nos distanciamos uns dos outros, nós deixamos de crescer. Aqueles nossos ancestrais, aqueles que se isolavam nos montes, os ascetas, os monges, que acreditavam que tinham que se isolar da humanidade, do mal dos homens e do mundo, para alcançar as regiões celestiais, entrar em contato com o divino, estavam tremendamente enganados. Porque nós precisamos do outro para chegar no Criador. É somente através da criatura que nós chegamos ao Criador. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, muito conhecido nosso, ele intentou uma experiência onde ele queria criar uma raça pura, assim como a raça dos espíritas. Uma raça pura, conhecida como a raça ariana. E o que ele fez? Ele selecionou um número muito grande de crianças. Essas crianças, elas eram calibradas, pesadas, medidas, eram inclusive visto o tamanho do nariz, da orelha, a cor dos olhos, dos cabelos, não podia ter nenhum sinal de nascença.
nenhuma deficiência, nenhuma limitação. E essas crianças foram isoladas e ele pretendia então criar uma comunidade e essas crianças iriam viver nessa comunidade e iriam procriar entre si. Ele pretendia com isso criar então essa raça que ele considerava que seria uma raça pura. Só de crianças perfeitas, lindas. Felizmente, o Hitler perdeu a guerra e não conseguiu levar o seu experimento adiante. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aconteceria se ele tivesse conseguido? Vocês acham que daria certo? Não? Por que não? Sim, mas eram tudo... Imagine a gente pegar assim só modelos, manequins, homens bonitos, assim como eu, Vladimir, né? Pessoas altas. E essas pessoas vão viver juntas, numa comunidade onde elas não vão ter contato com o mundo externo. E nem o mundo externo terá contato com eles. Vocês não acham que surgiria dessa comunidade uma comunidade perfeita? De homens esbeltos, bonitos, louros, olhos azuis? Não daria certo. Sabe por quê? Décadas depois, com o invento do microscópio eletrônico, que foi permitido investigar a intimidade da matéria e realizar inclusive o projeto Genoma, no qual o Brasil fez parte, que terminou recentemente, há alguns anos. Esse projeto Genoma, o conhecimento da genética humana, possibilitou uma descoberta fantástica. Aliás, esse projeto Genoma, ele fez uma revelação para a sociedade científica que eles ficaram perplexos. Até então, tudo que eles não compreendiam na análise do comportamento da natureza humana, eles diziam, isso aí é genético. E iam colocando sempre tudo dentro do saco da genética. Quando realizaram o projeto Genoma, eles descobriram, olhem só, que o nosso código genético é 99% igual de um milho. Vocês acham que o milho fica com raiva? O milho tem personalidade? Então, esse projeto Genoma, o conhecimento da genética humana possibilitou descobrir o seguinte, que as raças, quanto mais elas se misturam, mais elas evoluem do ponto de vista biológico. Quanto mais nós misturamos o preto com o branco, o índio com o mameluco, com o africano, com o asiático, quanto mais mistura as raças, melhor é. Mais ela cresce, mais ela se aprimora. E todas as raças que se isolaram, se extinguiram. Então, não daria certo. Nós precisamos, novamente, repetindo, nos misturarmos uns com os outros. Aliás, precisamos nos misturar uns com os outros. Se nós nos desenvolvemos do ponto de vista biológico ao nos misturarmos, vocês imaginam do ponto de vista espiritual. Precisamos uns dos outros. É claro que esse aspecto da genética humana, com o descobrimento de todo esse potencial genético, acabaram ocorrendo algumas distorções. Eles fizeram uma pesquisa em que eles fizeram uma mudança genética na galinha e eles fizeram com que a galinha fosse desenvolvida com um peito maior. Porque a parte da galinha que a gente mais gosta é o peito. Então eles fizeram uma alteração genética na galinha e a galinha começou a nascer. Aquela galinha peituda, andando lá no galinheiro experimental da pesquisa científica. Então, era interessante ver aquelas galinhas peitudas andando no galinheiro, só que as pernas das galinhas eram finas
e elas não aguentavam ficar de pé e a galinha caía. Voltaram para o laboratório, fizeram mais algumas alterações e aí então a galinha nasceu com a perna grossa. Então era interessante ver no galinheiro aquela galinha pernuda com o peito grande. Mas é claro que nasce frango também. E os frangos, modificados geneticamente, eram estranhos. Porque você sabe que o frango, quando ele vai acasalar, ele vai cobrir a galinha, ele fica ciscando em volta da galinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, o pessoal mais antigo que viu galinha, né? Hoje a gente só vê galinha empacotada no supermercado. Mas o pessoal mais antigo que viu galinha, que teve galinheiro, eu tive galinheiro quando era criança, e é interessante você ver o galo, o frango, que vai cobrir a galinha, ele fica ciscando em volta da galinha. Mas o frango, o galo modificado geneticamente, ele não ciscava. Ele ia direto em cima da galinha. E as galinhas mais velhas ficavam olhando aquilo e achavam estranho aquele... Você já morou com casa em galinheiro? Quando eu era criança, tinha um galinheiro no fundo da minha casa. Tinha um galinheiro lá, cercado com aqueles arames de galinheiro. E tinha um galo nesse galo, eu lembro desse galo até hoje. Tinha um galo que não gostava de mim. Era só eu me aproximar do galinheiro que ele já começava a ciscar. E me olhava meio de esguelha. Eu não sei se foi pelo fato de uma vez eu fui dar banho no pintinho, eu tinha assim uns 8 anos, 6 anos, e eu fui dar banho no pintinho na bacia. Não sei porquê, eu achei que tinha que dar banho no pintinho. E aí, sem querer, eu quebrei a perninha do pintinho. O pessoal, eu tinha 6 anos. E eu fiquei preocupado, eu achei que meu pai ia brigar comigo. Eu peguei um palito de dente, e eu peguei, encostei na perninha do pintinho e amarrei com a linha para solidificar a perna do pintinho. E deixei o pintinho de molho lá uns dias. Aí depois eu tirei o palitinho e a perninha ficou grudada, deu certo. Só que na hora que eu fui grudar a perninha, ficou um pé para frente e um para trás. O galo, o pintinho, ele dava um passo para frente e um passo para trás. E não conseguia sair do lugar. E o pior que foi quando ele cresceu, ele fazia até buraco no galinheiro. Vocês já viram galinha quando vai dormir? Nesse galinheiro que tinha em casa, dentro do galinheiro tinha um pé de goiaba. Um pé baixinho de goiaba. E as galinhas, elas faziam puleiro dos galhos da goiabeira. E vocês já viram galinha quando vai dormir? Infelizmente o pessoal mais novo nunca viu, porque é muito interessante. E certa vez deu um eclipse. E vocês sabem que galinha, quando começa a escurecer, ela já vai subir para o puleiro. E naquele dia, era meio-dia, começou a escurecer. E as galinhas começaram a subir no puleiro. Acho que elas não estavam entendendo muito bem, mas elas começaram a subir no puleiro e começaram. E a galinha fica empurrando uma outra, aí uma cai lá embaixo e sobe. E elas estavam se acomodando para dormir, fazendo aquela algazarra que galinha faz, quando clareou. Eu imagino que elas devem ter pensado, que diacho de noite curta. Pessoal, brincadeiras à parte, na década de 80, o físico Aspect, na França, realizou uma experiência notável. O que ele fez? Agora não é brincadeira, agora é sério. Ele pegou e isolou uma partícula subatômica
do átomo e levou essa partícula a quilômetros de distância do seu núcleo. Vou explicar. O que é a partícula subatômica? Aquela aula do segundo ano colegial que vocês faltaram? Toda a matéria é formada de moléculas. E as moléculas é formada de átomos. Então, por exemplo, a água são 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. E as moléculas são formadas de átomos. E os átomos têm em torno do seu núcleo as partículas subatômicas que ficam se movimentando ali em volta do núcleo, que são os elétrons. É a professora? Fez assim. Tá certo, né? Então esses elétrons eles ficam se movimentando em volta do núcleo. E eles se alojam em volta do núcleo em camadas esféricas. Quando um elétron muda de uma camada para outra, um outro elétron assume uma outra posição. Eles constantemente estão mudando de posição. Para quê? Para manter o que eles chamam de equilíbrio atômico. Certo? Então, um elétron se movimenta, o outro se movimenta imediatamente. Aí, o que o cientista fez? O aspecto. Ele pegou um elétron de uma camada e separou ele do núcleo e levou a centenas de quilômetros de distância. Como ele fez isso, eu não sei, mas ele fez. E observou o comportamento dos elétrons. E ele percebeu o seguinte, que quando aquele elétron, aquela partícula subatômica, que estava a centenas de quilômetros de distância, alterava o seu movimento, a sua posição, a outra partícula correspondente imediatamente alterava o seu movimento também. E vocês sabem que os elétrons eles se movimentam na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. E foi percebido que a alteração do movimento de um elétron e de outro foi imediato. Não teve nenhum tempo de atraso, nenhum delay time que eles falam. O movimento era repetido imediatamente. Aí eles concluíram 2 hipóteses. Uma é que existe um meio de comunicação entre esses elétrons que possibilita saber que quando um muda a posição, o outro muda também imediatamente. Mas nesse caso, esse meio de comunicação entre um elétron e o outro teria que ser superior à velocidade da luz, e não existe nada acima da velocidade da luz. E a outra hipótese que os cientistas levantaram é que essas partículas, na verdade, não estavam separadas. Ah, mas não levou a 100 quilômetros de distância? Sim, não estavam separadas. Elas continuavam fazendo parte do mesmo núcleo, da mesma partícula, do mesmo átomo, da mesma molécula. Ou seja, nós não conseguimos nos separar um dos outros. É o maior engano. Ser egoísta não está com nada. Se nós não conseguimos separar 2 partículas subatômicas, como que nós vamos pretender nos separarmos das pessoas, do mundo, do universo, das coisas? Tudo no universo está estreitamente interligado. Nós não conseguimos, por exemplo, arrancar uma árvore aqui na Terra sem que isso, de certa forma, afete uma estrela que está a anos-luz daqui. Nós costumamos ouvir que não cai uma folha de uma árvore e não levanta a poeira de uma estrada sem que Deus saiba. Porque tudo está interligado nesse halo divino. E todos nós estamos interligados intimamente uns com os outros. Então, por exemplo, quando nós estamos andando na rua e nós encontramos com alguém conhecido, dizemos assim, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Nós dizemos isso assim, mecanicamente. Nós nem pensamos muito no que estamos dizendo. Na verdade, quando nós dizemos boa noite, nós não estamos desejando boa noite para aquela pessoa. Oi, como vai? Eu não quero saber se ele vai bem ou não. Eu estou cumprindo apenas um ritual social.
que me foi ensinado e eu estou repetindo. Mas eu tenho que pensar naquilo que eu sinto e penso, o quanto isso interfere na vida das pessoas, do universo, desse mundo que nós vivemos. É por isso que nós começamos a falar hoje com vocês a respeito da fé. E a fé é a certeza daquilo que a gente espera e crer em algo que a gente não vê. E quando a gente fala sobre reencarnação, quando a gente fala sobre espiritualidade, nós estamos falando de algo imponderável. E a fé é acreditar nisso, porque a gente não vê. E a gente precisa acreditar no que não vemos, porque o que não vemos é o essencial. Esse mundo que a gente vive, esse mundo externo, esse mundo das formas, Platão, há 2.500 anos atrás já dizia que esse mundo é o mundo da ilusão. É um mundo passageiro, perecível, que vai se transformar daqui a algum tempo. Não importa se o mundo vai acabar dia 21 ou não. Até eu e o Vladimir estamos preparando a última palestra. Porque se o mundo acabar, é a última palestra que a gente fez. Mas não importa se o mundo acabar ou não. Eu preciso do outro. Então nós vamos fazer agora uma experiência. Quantas pessoas vocês acham que tem aqui? Umas 300, 400, mais ou menos, né? Fora o pessoal que está de pé. São 400 pessoas que estão aqui nesse ambiente, mais ou menos. Quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós falamos, as nossas atitudes interferem nas outras pessoas, que por sua vez interferem no outro, que interferem na nossa cidade, no nosso planeta, no universo. E quando nós nos encontramos com alguém que conhecemos e dizemos boa noite, nós infelizmente dizemos isso mecanicamente. Mas nós deveríamos dizer a ele boa noite, pensando no que nós estamos falando e de fato desejando a ele que ele tenha uma boa noite, que essa noite pode ser uma noite útil para ele, para que ele possa aproveitar o seu desprendimento do corpo, que ele possa ir trabalhar, estudar, aprender, que ele possa se reencontrar com as pessoas que o amam e que ele ama. Num simples boa noite, nós podemos desejar tudo isso. E quando nós desejamos tudo isso para o outro responde para nós. Nós podemos sentir isso, se tivermos a sensibilidade e estivermos atentos para isso. Então nós vamos fazer essa experiência agora. Depois vocês vão fechar os olhos. Eu vou contar até 3. E nós vamos dizer boa noite em voz alta. E nós vamos dizer boa noite para todas as pessoas que estão aqui. As quase 400 pessoas que se encontram aqui. E tenham certeza absoluta, acreditem que essas 400 pessoas irão responder para você. Certo? Então fechem os olhos. 1, 2, 3. Boa noite! Arrepiou? Tem que arrepiar. Então agora, pessoal, vocês sabem quantas pessoas tem no planeta? 7 bilhões de pessoas encarnados, fora os desencarnados. São 7 bilhões de encarnados. Nós então vamos agora desejar boa noite para 7 bilhões de pessoas. E tenho certeza absoluta de que esses 7 bilhões de pessoas encarnadas no planeta irão responder para nós. Porque as partículas atômicas não estão separadas, então também não estamos separados. Nós todos estamos interligados. E não nós vamos desejar boa noite e nós vamos sentir esses 7 bilhões de pessoas devolvendo esse boa noite para nós. Muito bem, fechem os olhos.
respirem tranquilamente. E ao respirar, sinta o ar saindo de seus pulmões. Respirem. Concentre-se na respiração, sentindo o ar. E à medida que respiram, vão sentindo que as pernas e os braços vão ficando mais relaxados. Respirem e relaxem profundamente. Relaxem. E ao desejar boa noite para 7 bilhões de pessoas, desejem agora que esses 7 bilhões de pessoas possam realmente ter uma boa noite. Que eles possam fazer tudo aquilo que é importante para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Que eles possam, neste momento, se lembrar dos seus anjos, dos seus guias, dos seus gurus, e possam, neste momento, receber o nosso boa noite e responder para todos nós. 1, 2, 3. Boa noite! Pessoal, muito obrigado e boa noite.